Sejam bem-vindos a mais um Cultura e Política. Nessa manhã de domingo nós vamos trazer a Tereza Rocha. Ela vai estar conversando conosco sobre andar sem fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Corpo e política em Samuel Beckett. Tereza, ela é pesquisadora de dança, diretora de espetáculos e dramaturgia de processos de criação, doutora em artes cênicas pela Unirio, mestre em comunicação e cultura pela ECO da UFRJ, tem formação técnica em teatro pela CAL do Rio de Janeiro e em dança pela atual escola e faculdade Angel Viana. Professora dos cursos de bacharelado e de licenciatura em dança da Universidade Federal do Ceará, é autora do livro O que é Dança Contemporânea, da Conexões Criativas, e coautora do livro Diálogo Dança, do Senar, junto com Márcia Tiburi. Antes da apresentação, vou passar aqui a palavra ao Dr. Valtor. Eu quero dizer que essa apresentação me é muito grata. Eu acho que a Tereza é uma intelectual de porte. Creio que o teatro, a dança, tem sido relegados a uma categoria de funcionamento de segundo plano, o que é absurdo. Toda cultura, se você não tem compreensão muito clara da função do teatro, da dança na vida sociocultural, isso é uma pobreza muito grande. Naturalmente, as pessoas que trabalham nessa área compreendem essa situação e procuram superá-la o quanto possível. Eu creio também que, nesse momento em que nós vivemos no mundo, mas principalmente no Brasil, de desgoverno, um trabalho como esse é fundamental. Existe um ponto que eu queria só chamar a atenção. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos um avanço do nazifascismo. E depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um avanço das concepções democráticas e também de vários elementos, de vários componentes fundamentais da cultura, como a filosofia, as artes em geral. E agora parece que estamos retornando ao fim da Primeira Guerra Mundial, com uma espécie de retorno das tendências nazifascistas que se opõem à cultura, que se opõem ao conhecimento, que se opõem à razão. Eu creio que é muito oportuno esse momento aqui para nós ouvirmos a Tereza, que vai falar sobre a dança e o teatro, principalmente em Samuel Beckett. E Beckett, só finalizando, é uma figura impressionante, porque ele foi analisando de um psicanalista famoso da escola inglesa, Wilfred Bion. Ele se analisou com o Bion. E eu creio que isso mostra como esse homem tinha uma dimensão extraordinária da vida social e do inconsciente. Portanto, com a palavra, a Tereza para dar início à nossa estimulação a todos que vão participar. Vamos lá, Tereza. Bom dia a todos e todas. Queria dizer que para mim é um grande desafio estar aqui hoje por uma série de razões, mas sobretudo porque meu modo de agir quando estou num contexto como esse, ela é muito gestual, eu costumo me mexer muito. Então eu vou tentar me manter o máximo que eu puder, que for possível, dentro desse enquadramento aqui para tentar operar desse modo que a gente está fazendo ultimamente, né? Não é uma coisa muito simples para mim, mas eu vou tentar, espero que eu consiga. Eu queria começar falando sobre o título que eu dei para minha fala, que é Andar sem fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É muito curioso, porque eu enviei os dados sobre essa fala para o Helder, nosso mestre de cerimônias, nosso MC aqui, todos os domingos, a quem eu agradeço enormemente a generosidade, a prontidão, enfim, de estar sempre com a gente e muito generosamente organizando esses encontros de domingo. Quando eu mandei para o Helder o meu material, né, o título, o meu currículo e tudo mais, isso aconteceu no dia 24/6. Curiosamente, o título faz uma brincadeira, uma paráfrase, enfim, com um verso da canção do Gilberto Gil. E aí, na madrugada, nos primeiros momentos da madrugada do dia 26,
lançaram um vídeo de aniversário em homenagem ao Gil, em que várias pessoas cantam, enfim, essa canção, justamente ela reafirmando aí a posição da fé e do Gil como um grande guru dessa fé que nos anima. Eu tô falando tudo isso só para dizer que foi uma enorme coincidência, mesmo se não tivesse sido já seria interessante, mas foi uma enorme coincidência. E tudo isso para já dar algumas pistas, né? Dizer que a arte, do que eu vou me ocupar aqui nessa manhã de domingo, ela faz tramas insuspeitas, aberrantes, poéticas e por isso mesmo muito curiosas. Eu sempre acho e fico pensando que parece que tem um pensamento em curso, né? Procurando suas próprias afinidades eletivas, né? E cabe aos artistas e às artistas, por vezes, em parcelas às vezes muito miúdas, né? Pensar, exercer esse pensamento. Só que o artista e a artista exercem esse pensamento, essa forma pensamento. Eu gosto sempre de defender isso. Só que eles fazem isso com as materialidades, né? No caso aqui hoje a gente vai falar bastante da materialidade da palavra, porque a gente vai estar no universo do Samuel Beckett, que é essa figura importantíssima, tanto para a literatura quanto para o teatro. E aí a materialidade que a gente vai estar mexendo, vai estar movendo é a materialidade da palavra. Mas você tem a materialidade do corpo, você tem a materialidade quando você está falando da dança, você tem a materialidade da ação quando você vai falar do teatro. E mexer com essas materialidades forma, né? Enfim, exerce, melhor dizendo, uma forma pensamento. Isso me interessa muito. Eu atuo aí nessa área de arte, filosofia, enfim, trabalho artisticamente com dramaturgias do corpo e estou sempre na atenção com essa questão dessa forma pensamento. Eu queria trazer isso aqui um pouco hoje para vocês. E também para dizer que eu vou deixar o título da fala como provocação para vocês, para o debate. Então eu não vou tocar nele ao longo da minha fala, e aí vocês vão tentando costurar aí por que afinal de contas eu chamei a fala desse modo, para que a gente possa conversar depois. De saída, eu queria fazer um alerta, porque quando eu vou trazer aqui o campo da arte, eu peço desculpas, eu sinto muito se eu vou frustrar algumas expectativas, porque eu não vou trazer o belo, o sublime, todas essas categorias, né, que por tanto tempo definiram o campo estético da arte. Diferente disso, e isso já é uma escolha política, eu vou trazer justamente a arte onde ela faz tensão, onde ela cria dissensos radicais, desencontro, desencaixe, conflito, desentendimento até. E, portanto, onde ela é, exatamente por isso, eminentemente política. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é preciso saudar a potência da arte. E dentro dela, a potência do não entendimento, do buraco, da ausência de meios para processar e compreender do que a arte e essa potência a arte exerce com muita força. Eu digo isso porque desde meados de 2016 e se agravando bastante em 2017, a classe artística tem sido perseguida por uma horda de pessoas, enfim, ultraconservadoras, que resolveram eleger a arte como bode expiatório de uma guerra cultural, isso são termos deles, que eles desde então vêm tentando exercer e instalar nesse país. Isso é muito grave. Eu tenho um grande amigo chamado Wagner Schwartz, que perdeu seu nome, foi morto na internet em 2017, perdeu o nome que ele tem como artista, sua assinatura, em favor de ter se tornado o pelado do Man. Naquele caso, que inclusive criou um processo judicial ao qual ele e uma outra grande amiga, que é a Elizabeth Finger, a mãe da criança do Man, que é uma outra artista, uma outra coreógrafa muito importante, como Wagner, e que eles tiveram que responder a isso de modo jurídico, numa judicialização da arte, que é muito perigosa e contra a qual nós temos que lutar veementemente. E aí o que eu pretendo trazer aqui alguns argumentos, algumas bombas, algumas munições para a gente queimar os fascistas, porque é isso que nos cabe. Eu vou dizer que eu vou fazer essa fala em torno do
Beckett a pedidos irrecusáveis do Dr. Valton. Né? Quem é que conseguiria recusar esse nosso popstar com esses óculos escuros tão incríveis? Não é, Dr. Valton? Dr. Valton, ontem eu estava pensando que você é o lead vocal dessa nossa banda de rock aqui aos domingos, e que para nós, que vamos seguindo aqui fazendo essa série de falas, a cada domingo uma pessoa, nós somos seus backing vocals. Certo? Então nós formamos essa banda incrível de rock and roll pesado aqui aos domingos. E você, logicamente, é o nosso lead vocal. E aí, com isso, eu também queria dizer para as pessoas que estão chegando agora que o Dr. Valton fez uma série, esse grupo já existe há um tempo, o Dr. Valton fez uma série de falas que estão disponíveis aí no canal do YouTube, que eu recomendo que as pessoas assistam. Foram manhãs de domingo incríveis que nós tivemos aqui, como também com alguns convidados que me precederam, e tudo isso está disponível para que vocês possam aí curtir e aproveitar essa grande oportunidade que esse grupo de cultura e política está promovendo. Então, a pedidos irrecusáveis do nosso lead vocal, eu vou trazer um pouco aqui do mundo literário e teatral do Samuel Beckett, justamente para que a gente possa conversar sobre corpo e política com as provocações que vêm do campo da arte, mais especificamente do campo da escrita, do teatro e da dança. Exatamente a seara onde eu trabalho, campo da escrita, do teatro e da dança. Desde a publicação de uma primeira obra de prosa curta, cujo título é More Pricks Than Quicks, que em tradução literal, ela não tem tradução para o português, essa obra é de 1934, numa tradução literal que remonta a um episódio da Bíblia. Depois eu posso falar mais um pouco sobre isso, quem quiser aí desdobrar esse assunto. Numa tradução literal, More Pricks Than Kicks seria mais picadas que pontapés ou mais aguilhoadas que pontapés. Vou pegar esse primeiro marco. A obra do Beckett é muito extensa, muito volumosa, então eu fiz alguns recortes para a gente conseguir perceber na obra dele esse tema corpo, essa questão corpo, porque ele deixa de ser tema, ele passa a ser também uma materialidade, conforme eu disse no início, né? A materialidade que o Beckett está mexendo é a da palavra, mas o que a gente vai perceber por dentro disso é a materialidade do corpo ali se apresentando como tal. Corpo aqui entendido, gente, desde o começo aqui, de forma expandida, tá? Depois a gente também pode falar um pouco mais do que é esse conceito expandido de corpo. Então eu vou pegar esse marco inicial, que é essa obra de 34, vou passar por do que a gente chama de trilogia do pós-guerra, que são textos muito importantes, que é Malone Morre, Molloy e O Inominável, tá? Que foram publicados entre 51 e 53. E quero colocar um outro marco final, justamente o ano de morte dele, do Samuel Beckett, quando ele publica o último livro, uma coletânea de 3 textos, que são Companhia, Mal Visto, Maldito e Pra Frente o Pior. Esses todos já têm tradução em português. Essa obra, essa coletânea, recebeu o nome de No How On, que é de modo algum adiante. Mais ou menos por aí a tradução, tá? Então a gente vai pegar esses 3 marcos da trajetória dele, dessas obras. E a obra que eu vou mais me deter é Esperando Godot, que é uma peça teatral de 1948. O que a gente percebe quando a gente pega esses pontos e olha a trajetória do Beckett é que por dentro da obra parece acontecer um percurso que vai do nomadismo ao imobilismo. Eu não vou trabalhar com a categoria de imobilidade, e sim da de imobilismo. Depois, se vocês quiserem, a gente pode pensar um pouco a diferença, por que eu estou usando imobilismo e não imobilidade. A gente percebe uma trajetória do corpo na obra dele que vai do nomadismo ao imobilismo. E o que a gente percebe aí se desenvolver, apesar da palavra desenvolver, parece que puxa, né? Um campo aí semântico, a palavra evolução, o que a gente percebe é uma involução do tema corpo, do corpo propriamente dito, dentro da obra dele. E, como eu falei, a gente vai entender corpo aqui de modo expandido. Eu acredito que a gente possa dizer que o corpo é um dos veios
centrais da obra do Beckett. Vamos perceber assim, nessa involução do corpo. As personagens do Beckett, para elas, já é difícil andar de bicicleta, depois é difícil andar, depois é difícil simplesmente se arrastar, e depois ainda de permanecer sentado. Aí eu penso que qualquer alusão aí a essa condição pandêmica de estarmos todos aqui sentados diante da tela, né, no momento atual, ela pode ser vista do ponto de vista do título de um texto que eu vou voltar mais à frente na minha fala, que eu gosto muito, que é De um Corpo que Não Aguenta Mais. E eu vou voltar a esse ponto mais à frente. Então, vamos aqui juntos tentar percorrer, né, essa aventura do corpo nômade ao corpo parado na obra dele. Só para vocês terem uma ideia, Murphy, que é um romance publicado em 1938, começa com o personagem título, que é esse, Murphy, amarrando-se nu em uma cadeira de balanço no seu apartamento, balançando para frente e para trás no escuro. Murphy, de 38, e o Godot, Esperando Godot, né, de 48, eles compreendem o período na obra do Beckett em que as personagens de índole nômade, caminhantes, viandantes, andantes, né, elas são impossibilitadas de se mover. E a gente vai voltar a isso um pouquinho mais adiante. Só para seguir um pouco nessa trajetória da involução do corpo, em 53, o Beckett publica uma obra capital na sua trajetória, chamada O Inominável, que vai abrir toda uma nova fase a partir daí. São os textos chamados textos do pós-guerra, trilogia do pós-guerra, e O Inominável faz parte dela. Nessa obra, a gente vê, assim, não mais um corpo, mas uma cabeça dirigida para a palavra e para a escuta. Essa potência de desregramento da arte, da ficção, acaba fazendo aparecer ali uma espécie de não lugar, uma ausência eternamente inominável. Dessa obra em diante, a gente verifica que ele vai, né, na direção de um tema que para ele é muito importante. O tema de um corpo à escuta de uma voz. Eu estou me valendo aqui de alguns trechos de uma pessoa que estuda a obra do Beckett, que é o Ludovic Janvier, e eu vou me utilizar bastante da obra dele aqui, mas para não ficar muito maçante, não vou ficar dando sinais de onde que começam as citações e onde que elas terminam, mas aqui já aviso que o Ludovic Janvier está aqui trançando dentro da minha fala. Os personagens, eles já não possuem mais um corpo, mas pedaços de corpos, muitas vezes, debilitados diante da ação, a quem só resta falar. Humanidade deitada depois de ter sido humanidade errante. Humanidade reduzida ao tronco após ter sido humanidade deitada. Humanidade de cabeças e bocas falantes após ter sido humanidade reduzida ao tronco. Fator comum a essa operação, a imobilidade. Essa pessoa que está falando é o Ludovic Janvier, nesse belíssimo trecho. Eu, diferente dele, não diria imobilidade, mas imobilismo. Bom, então é exatamente nessa fricção, nesse embate entre movimento e ausência de movimento, movimento e imobilismo, ou estatismo, ou até paragem, se a gente quiser, um conceito de um importante pensador da dança, André Lepec, esse conceito da paragem. Então é exatamente nessa fricção entre mover-se e ficar parado que o Beckett vai, pouco a pouco, desconstruindo a persona. A desconstrução, no caso da obra teatral, por exemplo, e mesmo a dos romances, ela se dá de modo a interditar a personagem e forçá-la a atuar nos limites da palavra, reduzindo a personagem a um corpo-cabeça que fala. Então eu entendo que seria quase impossível que o Beckett não fosse parar no teatro, lugar onde de fato se dá esse imbricamento corpo-fala através da ação cênica. E o que eu gosto de olhar na obra teatral do Beckett é que ela se destaca por se utilizar da ação cênica para dispor do tempo, para apresentar um outro tempo, para construir uma outra temporalidade. E essa outra temporalidade vai ser
coetânea, né, vai se desenvolver ali junto com o exercício dessa anti-evolução, ou, usando o termo que eu usei ainda há pouco, involução do corpo, involução da personagem. E não evolução. Se a gente pegar as personagens clássicas do teatro, para fazer uma breve comparação, a gente vai perceber que as personagens do Beckett, teatrais, elas não desenvolvem o seu caráter, tampouco desdobram esse caráter até um clímax dramático, desenvolvendo um percurso de mudança subjetiva. Isso talvez caracterize a personagem clássica. No caso ali é totalmente diferente. As suas personagens, elas são planares, né? Elas se ajustam perfeitamente ao fato de serem estáticas. E é através dessas escritas para serem interpretadas por atores que o Beckett vai desenhar um percurso de um tempo que não corre, um tempo que dura, um tempo que não passa, tá? Depois a gente pode conversar um pouco sobre essa diferença entre duração e extensividade do tempo. Se o tempo não corre, se o tempo não passa, ele dura, o movimento corporal da personagem e nem o movimento do decurso da ação dramática, palavras podem vir como destino, palavras ligadas a essa ação dramática, destino, sentido, lógica, progressão, progresso, nada disso tem lugar na obra dele. Por isso que ali se trata de um tempo que não passa, um tempo que dura. Sem percurso ou progressão do tempo, resta ao personagem, por exemplo, de Malone Morre, que não é uma obra teatral, é uma daquelas 3 obras do pós-guerra, né, que eu falei, uma frase lindíssima que é: viver é errar sozinho no fundo de um instante sem limites, onde a luz não varia. Eu acho isso de uma beleza atroz. Sem ter para onde ir, exatamente porque não faz sentido ir, resta às personagens do Beckett falar. E não há melhores faladoras e faladores do que as personagens imóveis do Beckett e sua corte de arrebentados, de mutilados que os seguem. A perda do corpo é o triunfo da palavra. Em 56, ele vai lançar ele vai concluir uma outra peça muito importante na sua trajetória que chama Fim de Partida. E tem 2 personagens muito engraçados nessa peça, que não são os personagens principais, que passam... As personagens são só cabeças, porque elas passam todo o tempo enterradas em latas de lixo. Em 61, ele escreve Ó Belos Dias, uma outra peça, uma peça lindíssima também, na qual a personagem Winnie subsiste enterrada no chão até o torso e depois até o pescoço. Em 63, ele escreve Comédia, uma peça teatral em cujo proscênio estão 3 jarros fixos, e dentro deles um homem e 2 mulheres, e só o que a gente vê dessas figuras é o rosto, são rostos sem idade, como que obliterados, né? E a palavra de cada um é quase que arrancada deles por um projetor que aponta a luz apenas sobre os seus rostos. Tem uma outra obra de 67 a 68 a qual ele vai dar o nome de Cabeças Mortas. Vamos entrar logo no Esperando Godot, que é de 48, só para a gente poder se deter nos pontos ainda importantes. Então, eu queria contar para vocês, em torno do Godot, um fato biográfico importante. Em 1942, o Samuel Beckett ele é membro da Resistência Francesa, ele vai ser posteriormente um membro condecorado da Resistência Francesa. E em 42, quando ele está ciente de ter sido denunciado, ele sai para um passeio com a sua companheira, que vai ser a companheira dele por toda a vida, que é a Suzanne Deschevaux-Dumeny. E ele sai com ela como se fosse dar um passeio, portando apenas os casacos. E, na verdade, eles se dirigem em fuga de Paris até o sul da França não ocupada. A pé, eles caminham 678 quilômetros, mais ou menos. Eles caminham durante a noite e descansam se escondendo, né, durante o dia. Os biógrafos acreditam que essa tenha sido uma experiência que foi tão marcante na vida do Beckett que tenha sido um pouco influenciadora, né, da escrita do Esperando Godot, que é essa peça importantíssima de 48,
que vai render-lhe o Nobel em 1969, em que 2 andarilhos vagabundos, chamados Vladimir e Stragon, duas personagens que vêm de lugar algum e estão indo para lugar nenhum, sem saber muito bem o que estão fazendo ali, apenas sabem que eles têm um compromisso, que é ficar ali onde eles se encontram, ali a área cênica, né? Uma área muito simples, desértica, muito seca. Ele coloca essas indicações muito precisas no texto, né, de que deveria haver só uma árvore seca em cena, e essas 2 figuras que estão ali numa condição de esperar esse tal de Godot, que ficou de aparecer. E eles têm um compromisso ali, que eles não sabem muito bem porquê, de esperar por essa criatura. Então eles são caracterizados um pouco como essa figura, né, essa figura nômade, né, que tem que ficar ali numa condição parada, de imobilismo, uma vez que eles têm esse compromisso irremediável, que é de esperar por esse tal de Godot. A peça tem outra dupla de personagens interessantíssima, chamada Pozo e Luke. Pozo é um senhor que traz esse Luke, essa figura, amarrado com uma corda no pescoço, e ele puxa, e ele porta também um chicote. Essas figuras, essas duplas, tanto o Vladimir Stragon, que a gente chama de Didi e Gogô, de modo carinhoso, que são os personagens principais, quanto essa dupla de Luke e Pozo, são personagens que se utilizam muito dessa figura da dupla cômica, dupla de palhaços, dupla de clowneria, né, que remontam lá aos mimos gregos de antes de Cristo, lá do século de Péricles, enfim. E que tem eles têm um funcionamento codependente entre uma figura que é mais durona, mais mandona, mais severa, que é chamado de branco, tá? Na linguagem da palhaçaria e da clowneria, e a outra figura mais atrapalhada, mais infantil, que faz tudo errado, que é mais servil, que é a figura do Augusto, também na linguagem aí da palhaçaria. Então vocês vejam que tanto o Didi e o Gogô, eles têm um pouco essa caracterização, quanto aí de modo bem evidente a relação do Pozo e do Lu, essa relação mestre-servo e tal. Eu queria só, para encerrar, falar então dessa questão do movimento, porque eu acho que aqui fica bem claro isso para vocês, e aí a gente pode começar o nosso debate. A noção clássica do movimento, né, da física clássica, newtoniana, enfim, submete o movimento ao deslocamento. Então, como se eles fossem análogos, movimento e deslocamento. Isso tem muita relação, claro, com toda a aventura da modernidade, tá certo? Que faz essa associação inevitável entre movimento e deslocamento. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Para a gente entender o que é isso, é a gente entender que a gente vai submeter a nossa percepção, a nossa compreensão do movimento a partir das marcas de início e fim, a recortes que parecem ser de tempo, mas que não são na verdade recortes de espaço, cuja melhor imagem é o passo a passo da caminhada ou o ponteiro do relógio, o relógio de ponteiros, que é uma invenção máxima da modernidade, o relógio de ponteiros. Essa é uma noção que a gente vai chamar aqui de extensiva do movimento. Presta atenção, uma descrição que é exterior ao movimento, a partir da sua forma, porque o movimento está sendo descrito a partir de uma observação. Quando a gente vai trabalhar o movimento observado de dentro, sentido, percebido, da carne do vivido, ele não se afeiçoa a essa descrição. E a gente vai perceber isso muito através da física no século XX, das geometrias não euclidianas, mas vou puxar a corda aqui para o meu quinhão. Principalmente o teatro e a dança do século XX vão trazer isso, que o movimento não coincide com o deslocamento, o movimento não coincide com essa descrição, digamos, realista do movimento, ou, para usar o termo correto, extensiva do movimento. O movimento é de outra natureza, assim como o tempo, de uma natureza intensiva e não extensiva. Como descreve talvez muito bem o Rimbaud no poema As Flores Mortas, quando nos convida poeticamente a observar a matéria nada bela, nada sublime, de uma carne em estado de putrefação, né? E o tanto de movimento que existe ali, apesar daquilo ser
interditado aquela matéria se mover. Então, ela não se move no sentido da descrição, né? Enfim, anterior que a gente tinha do movimento associando a deslocamento. Aquela matéria não se desloca, mas ela se move. E se move intensamente, ou, no caso, intensivamente. Então, se a gente pensar na situação do Vladimir e do Estragon ali na cena do Esperando Godot, a gente vai observar, se a gente for observar com a noção clássica do movimento, da física newtoniana, não há movimento ali. O espetáculo se passa, para vocês terem uma ideia, se você for montar na íntegra o texto, talvez ele dure mais de 2 horas, ele leve mais de 2 horas de duração. Eles falam o tempo todo. Eles falam o tempo todo dessa espera pelo Godot e eles falam o tempo todo que eles precisam sair dali, só que eles não saem. É recorrente na peça uma troca de falas entre os dois em que um diz, então vamos, e o outro diz, vamos. E aí tem uma rubrica do Beckett que diz, e eles não se movem, eles não vão a lugar algum. Então eles permanecem ali. Com isso eu acho que a gente pode dizer para nós mesmos, então, vamos? Vamos. E a gente pode ficar por aqui. Muito bem, Tereza. Nós daremos início, então, à sequência de até 3 pessoas, né, que vão estar fazendo as suas ponderações, os seus questionamentos. Então, estão abertas aqui as inscrições pelo chat. Primeiro, eu quero parabenizar a Tereza pela excelente exposição, não só do ponto de vista estritamente expositivo, mas no conteúdo. Mas eu queria centrar rapidamente em uma coisa, que no Esperando Godot há uma situação, principalmente envolvendo o Pozo e o Luke, que está sempre carregando uma cesta, que é a cesta de comida do Pozo. Na verdade, essa cesta ele nunca coloca no chão, ele está sempre segurando essa cestinha, que é o alimento do Pozo. E também tem um outro aspecto, que num certo momento, né, como ele sempre obedece a um puxão da corda do Pozo, não sei se é o Didi, que é o Vladimir, ou é o Gogô, que pergunta, mas ele não pensa, quer dizer, ele não se revolta, ele não diz nada. Aí o Pozo diz, ele sabe pensar, sim. Aí dá um puxão na corda e diz, pensa, imbecil. Aí o Luke começa a dizer uma fraseologia toda enrolada, um monte de frases que ninguém entende. Eu queria que você comentasse isso, porque eu achei isso extraordinário. Bom, prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês. Tereza, é um prazer imenso te escutar, né? Assim, ouvir uma fala dessas, uma palestra potente dessas é outra coisa. Então é isso, parabéns, realmente, acho importantíssima a entrada da arte aqui nessa discussão, né? Não dá para falar de cultura e política sem falar em arte, e eu queria fazer uma provocação, né, na verdade, para você e para todos. Não sei se é uma resposta, uma pergunta, o que é. Eu vou começar com uma das primeiras coisas que você falou, que é, aspas, citação, fogo dos fascistas. Vou parafrasear aqui um livro da Márcia Tilbury, como tacar fogo num fascista, que é uma pergunta complicada, né? Já que não dá para conversar, já que realmente não dá para dialogar com fascista, a gente realmente tem vontade de tacar fogo. A minha provocação é a seguinte, não dá para tacar fogo no fascista, porque se você taca fogo no fascista pura e simplesmente, você se iguala a ele, e é mais ou menos o que ele espera que você faça. Então a gente, de fato, né, tem uma impossibilidade aí. A gente pode julgar o fascista depois que ele fizer suas fascistices, né, pode fazer um tribunal de Nuremberg, mas é complicado a gente, de antemão, simplesmente tacar fogo num fascista. Tem uma discussão aí que eu acho que é muito importante, que é essa ideia de que eu não posso respeitar alguém que não me respeita, eu não posso dar liberdade para alguém que quer tirar minha liberdade, etc. Realmente, tacar fogo é meio complicado. Eu sei que dá vontade, muitas vezes, né, dá vontade, mas eu acho que a gente precisa de outras estratégias. Então eu queria sugerir aqui uma maneira de tacar fogo num fascista chamada combustão espontânea. É deixar ele queimar sozinho. E uma boa maneira de fazer isso é com Beckett, Ionesco, Glauber Rocha, Caetano Veloso. Eu me lembro de uma frase que eu acho que é do Ferreira Goulart, mas eu não tenho certeza, em que ele fala, não está falando nem de fascista, ele está falando simplesmente do público em geral, vamos chamar assim, né? Que é uma mudança na estética do século XX, né? Final do século XIX para o século XX, que tem justamente a ver com a discussão que você levantou sobre o belo, né? Não vou falar sobre o belo, categorias tradicionais da arte. E o Ferreira Goulart, eu acho que é ele, se não for, vocês me perdoem, mas é um desses teóricos da estética, em que ele fala o seguinte, até o século XIX, começo do século XX, o espectador comum se dirigia para uma obra de arte e dizia, gostei, não gostei, é bonito, é feio. Se fosse bonito, ele aceitava,
Se fosse feio, ele rejeitava. E assim ele se sentia superior à obra. E o que acontece no século XX é uma experiência muito curiosa, que o espectador, diante da arte moderna, de outras, ele simplesmente não entende. E ao não entender, ele xinga, né? Ele sim taca fogo nessa obra. Então eu acho que a melhor maneira de tacar fogo num fascista é deixar ele queimar sozinho, né? É fazer isso que a gente faz aqui. Outra frase também que tem aparecido bastante, né? Eles querem que a gente morra e a gente insiste em não morrer. Ao não morrer, eu acho que a gente já está colaborando para tacar fogo no fascista, né? Domingos de manhã em que você se dedica a discutir filosofia, experiências artísticas, enfim, qualquer coisa que incomode esse pessoal, eu acho que já é uma boa ferramenta. Infelizmente, não é suficiente. A gente está vendo que não é. Eles estão no poder e eles estão tacando fogo. Então eu acho que essa é uma estratégia boa, mas não suficiente. Então eu queria mais ou menos provocar aí, né, vocês, e queria escutar um pouco o que a gente pode fazer, além de fazer cultura, fazer arte, fazer coisas que essa gente careta e covarde não entende. Bom dia, Tereza. Parabéns aí pela sua fala. Muito interessante. Deixa a cabeça da gente com muitas ideias aqui formigando. Eu queria te pedir para que você se pronunciasse sobre duas coisas. Primeiro, que você voltasse a um assunto que, na verdade, você não pôde nem desenvolver direito, que é um assunto ligado a um artigo maravilhoso do Davi Lapujade. O que é esse diagnóstico de um corpo esgotado, de um corpo que não aguenta mais? Você se pronunciar sobre isso com relação à experiência que a gente está tendo nessa contemporaneidade. E a segunda questão, para que você pudesse, se possível, fazer um enlace com outro filósofo que eu acho maravilhoso, que é o Zurabishvili, que tem um texto sobre beleza e o involuntarismo na política, onde ele diz o seguinte, que a política ela sofreu o efeito de um cansaço, não é nem um cansaço, é uma impotência, porque em vez de inventar o exercício da política, ela passou a tentar se contentar apenas em realizar o possível na política. Exatamente. E segundo o Deleuze, o Zurabishvili, quem busca realizar o possível na política já está, de certa maneira, contribuindo para o esvaziamento e enfraquecimento do gesto político. Nisso aí ele aciona o Bergson também, porque diz o seguinte, ora, mas o possível você não tem antes de tê-lo inventado. O possível não está dado de antemão, não é um negócio que você abre uma gaveta e pega, que ele já está lá pronto para você aplicar a realidade. O possível tem que ser inventado. Você não tem antes de tê-lo inventado. E é interessante, né, um pouco paradoxal, porque o Deleuze vai justamente encontrar nessas figuras do teatro Beckettiano, a figura do esgotado, uma potência para a política. Então, se possível, eu gostaria que você abordasse um pouco isso. Ei, gente, quero agradecer demais, são perguntas incríveis, assim. Vocês, na verdade, me dão chance de eu desenvolver uma série de coisas que não deu tempo também de desenvolver na fala. Obrigada, são perguntas incríveis, vou tentar aqui me fazer a altura delas. A primeira, eu vou aproveitar a pergunta do Dr. Valton para dizer que eu tinha selecionado 3 vídeos para exibir na minha fala, a louca, né, achando que tudo vai dar tempo, enfim. Só os vídeos reunidos davam 12 minutos. Enfim. E aí, eu conversando com o Helder, ainda fizemos um teste ontem, juntos, de eu exibir minha tela, mas aí a gente decidiu que eu não ia exibir esses vídeos, mas eu vou mandar os links dos vídeos para vocês, aqui pelo chat, daí vocês... São vídeos disponíveis no YouTube, então vocês podem, gratuitos, enfim, né, estão lá, públicos, então vocês podem acessar. Um deles tem uma cena que dura 8 minutos, exatamente a cena que o Dr. Valton está fazendo referência, e quem faz o look é nada mais, nada menos que o Roman Polanski. É ele em cena, fazendo esse papel incrível, né? Que é o papel do Luke. Só para vocês terem uma ideia, então é uma cena incrível. Ela, infelizmente, não está legendada, mas dá para você sentir a potência, quem não entende a língua. Mesmo assim, ou se quiser pegar o texto, dá uma lida no monólogo do Luke, que realmente é muito interessante. É o único momento da peça em que ele fala, ele passa a peça toda sem falar, e é muito interessante o texto, na sua potência de não sentido, de falta de sentido, de operação da ausência do sentido, porque acho que isso é uma das coisas mais importantes que acontecem na obra do Samuel Beckett, assim, né?
essa operação da falta de sentido, da ausência de sentido. E ele faz isso magistralmente com as palavras, com a ação cênica, realmente é muito inteligente. E esse trecho, essa cena que o Dr. Walton comenta, ela é uma cena muito importante. Antes deles pedirem não, né? Mandarem que o Luke pense, eles pedem para o Luke dançar. E isso é muito interessante, essa relação também servil e servo, essa relação, né, enfim, senhor e servo, nessa ordenação de que ele dance. Então ele dança, você tem que dançar. E aí ele puxa a corda e ele faz uma dança. E o Polanski faz uma dança, gente, maravilhosa. É incrível o trabalho corporal dele no vídeo, depois vocês vão poder olhar. E depois dessa dança, então, ele ordena que ele pense. Um dado importante é que as personagens do Beckett, elas sempre usam chapéus. Chapéu coco, ele era muito severo, né, na delimitação estética dessas escolhas plásticas e tal. E aí é exigido que as personagens usem chapéu coco. E aí, no caso, quando o Luke vai pensar, para que ele pense é necessário... como ele vinha carregando todas as coisas, a mala, a cestinha, enfim, né? E ele fica imóvel, né? A cena inteira e mudo, né? Sem falar. O chapéu dele, por conta dele ter chegado e tal, caiu. Então, o Pozo ordena que, para que ele pense, seja colocado o chapéu na cabeça. O personagem vai até ele, não o Pozo, né? O Pozo fica lá de senhor parado, com a corda puxada. E coloca o chapéu na cabeça dele, ele começa a falar e começa a operar essa fala muito intensa, cheia de palavras, e que opera essa falta de sentido. E é muito interessante, realmente, esse momento da peça. Assim, é um presente o Dr. Walton ter tocado nessa ideia. Depois eu queria que vocês olhassem o vídeo, eu recomendo, porque realmente é muito forte, assim, o que ali se dá, né, dessa relação. Tem várias coisas que a gente pode dizer, né, que quando você dança, uma vez que a dança está apartada do pensar, né, ele dança e depois ele pensa, né, e para ele pensar, ele coloca o chapéu na cabeça. Enfim, então tem várias coisas aí que a gente pode depois desenvolver um pouco mais. Mas muito obrigada pela pergunta e pela chance de comentar isso. Veja, Márcio, o que você está dizendo é exatamente a minha proposta, é o que eu vim aqui fazer. Eu não taco fogo em fascista, senão fazendo o que eu faço, criando artisticamente, falando, escrevendo, fazendo essas coisas. Vamos lembrar que o primeiro livro que a Tiburi lança é Como Conversar com os Fascistas, né? É a primeira formulação dela, um livro importante que eu já tive vontade de transformar numa peça de teatro. Queria muito ter feito isso em 2018. Como Treinar a Sua Esquerda, seria o subtítulo. E a tentativa é toda essa, né? É de conversar. Mas, de fato, eu acho que há limites, né? Há limites diante do horror, da iminência do horror. E nós não podemos ser condescendentes com a iminência do horror, ou com o horror mesmo instalado. Eu acho que você, pelo que você disse na sua fala, você concorda com isso. É de fato intolerável. E eu acho que o que a gente faz, e o que eu proponho aqui, com essa brincadeira de tacar fogo nos fascistas, é sim essa combustão espontânea da qual você fala, em que a gente opera na própria arte, né, no que a gente faz, quando a gente entende a potência eminentemente política que ela tem. E é o que eu tento, né, trazer como professora, como artista, enfim, como ativista, como pessoa que está aí trabalhando. Não vamos esquecer que os versos de uma canção se tornaram, curiosamente, de modo muito repetitivo, ganhando as redes, que é: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Não sei se vocês sabem disso, mas isso viralizou na internet, esses versos dessa canção, repetida em diversos contextos. Quem quisesse mapear isso do ano passado para cá teria muito trabalho, porque realmente são muitos vídeos que apareceram na internet das pessoas cantando esse refrão da canção, ou quando em algum show, quando essa canção era tocada, esse refrão aos berros, né? E eu acho que fala muito do que a gente está vivendo, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É um compromisso aí que nos dá aí o Belchior, né? Enfim, que a gente toma para si. Pois é, Silvio, esse texto tão bonito, né, do Davi Lapujade, que nós tivemos a honra de trazer aqui para Fortaleza junto com outros amigos batutas em 2015 para fazer uma palestra, foi incrível. É um texto muito, muito importante e você toca em pontos que são
fundamentais, assim, né? O Lapujade, nesse texto, ele faz um breve comentário de uma coisa que ele deixa, assim, apontada e que eu gostaria muito de desenvolver, assim, a partir dessa fala e num texto que eu venha a produzir, que é justamente a crítica, né, o quanto que a gente vai ter que entender de modo diferente, né, a relação em potência e ato, né, que está lá no Aristóteles, de um outro modo, para a gente conseguir compreender a potência política, não só da pessoa política, mas mais importante, da ação política no momento que a gente está vivendo, esse momento desse corpo que não aguenta mais. De fato, há ali, talvez a gente possa dizer, a proposta de uma descontinuidade entre potência e ato. Depois a gente pode desenvolver isso mais um pouco. Porque, de fato, nesse momento, do modo como as coisas estão se configurando, se a gente se restringe à noção entre potência e ato, a gente se restringe ao que é possível. E talvez esteja posto para nós o impossível. A gente tem que tentar o impossível, né? Ou o possível que não está dado, conforme você mesmo disse tão bonito aí. O Deleuze, quando vai fazer uma leitura da obra do Beckett, ele traz duas categorias para pensar o político, exatamente, que é a categoria do corpo cansado e do corpo esgotado. O corpo esgotado como sendo talvez esse corpo aí, fazendo passagem aí com o que o Márcio falou, da combustão espontânea, enfim, esse corpo esgotado como sendo diferente do cansado, porque o corpo cansado é aquele que vai no limite do possível. É aquele que atualiza aquilo que é possível. O esgotado não. O esgotado, ele já passou do limite, né? Ele é esgotado mesmo, ele já está para além do que poderia ser cabível imaginar que possa um corpo suportar. Porque toda a pergunta do Davi Lapujade é a pergunta do Spinoza, né? O que pode um corpo? Não mais o que é um corpo, mas o que pode um corpo. E essa questão da potência ali, ela é muito importante. Eu acho que ela responde nesse contraponto entre cansado e esgotado, ela responde de modo muito eficiente, eu acho, muito eficiente não é a palavra, mas de modo muito potente, melhor dizendo, a situação que a gente vive hoje. Porque a gente hoje precisa se perguntar o que é a ação política hoje, o que é possível fazer, como agir, o que fazer. É da ordem do dia isso, né? Tá todo mundo se perguntando isso. O que fazer, como fazer? E eu acho que quando a gente pensa essa diferença ali presente, né, de um corpo cansado e de um corpo esgotado, na obra tanto do Davi Lapujade quanto do Deleuze, que chama O Esgotado, a gente pode encontrar possibilidades, né? Porque o Deleuze diz assim, ó, o Lapujade diz assim, ó, o corpo que não aguenta mais, o esgotado, esgota todo o possível. Ele se esgota ao esgotar o possível. E, inversamente, esgota, olha, o mais importante, o que não se realiza no possível. Ele acaba com o possível, para além de todo o cansaço, para novamente acabar. Então é uma ideia de esgotar o possível, que eu acho que é muito importante para a gente nesse momento, assim. E aí você fala dessa questão, relaciona com a questão da impotência, né? Alguns filósofos oferecem para a gente pensar no lugar da impotência o impoder, que eu também acho que a gente pode desenvolver, em vez da impotência o impoder, nessa dinâmica aí do corpo esgotado, se diferenciando bastante do corpo cansado, que eu acho que é um estado que estamos todos um pouco, né? Cansados, assim, mas eu acho que a gente precisa procurar dentro do nosso cansaço o esgotado, né? Para a gente poder ampliar ainda mais essas noções e tentar aquilo que nos cabe, tentar o impossível. Acho que isso é a política um pouco hoje. Tereza, nós temos então dois comentários antes dos três próximos colegas. A Bilica fala assim: eu gostaria que a Tereza falasse mais sobre a escolha do sufixo ismo, do imobilismo de sua fala, apesar da imobilidade dada por Beckett. E a Cristina de Macedo fala: Tereza, gostei demais de sua apresentação, me tocou bastante. O que mais me comove no Beckett é como ele eleva a existência com esse modo de percebê-la, a vida, né? Como um eterno mover-se sobre ela. Com isso, ele exalta a utopia, não de modo piegas, mas de forma reflexiva. Você pode falar um pouco mais
sobre isso. E a isso vai se somar as falas dos colegas, tá certo? Primeiro, Tereza, que fala, né, apesar de você dizer que não tinha sido esse o seu interesse de fazer uma fala sobre o bonito, né, mas que fala bonita, potente, e parabéns, e minha gratidão, né? Eu acho que a arte, ela sempre faz isso, ela potencializa a gente, não é à toa que ela quer ser silenciada, né? Assim, não é à toa que o discurso conservador quer silenciar a arte, ou quer pegar um espaço da arte que seja aquela arte, vamos desenhar a casinha, copiar o modelo igual, que é exatamente para cercear esse potencial revolucionário da arte, esse lugar da transgressão, da arte relacionada com a transgressão, da arte relacionada com a multiplicidade de vozes, de discursos, de narrativas, e aquele caráter ameaçador da arte exatamente pela sua relação com a questão da sexualidade. Algo que me faz pensar também é desse caráter revolucionário da arte com o corpo, desse corpo que é um corpo transgressor, né? Desse corpo que... E aí esse lugar desse corpo é diferente desse corpo disciplinado, desse corpo para o trabalho, desse corpo adestrado, desse corpo dócil, desse corpo das palestras motivacionais, né? Desse corpo do mercado neoliberal, desse corpo da igreja, do discurso neopentecostal. Aí a gente está falando do outro corpo, né? A gente pensa no corpo dos adolescentes negros, a gente pensa no corpo da comunidade LGBTQ, que é um corpo que precisa ser empoderado, porque é o que garante a possibilidade da tensão e do conflito. E o que a gente observa, que esse lugar do corpo, ele tem causado, por conta desse esgotamento, mas tem causado uma apatia. E essa apatia, relacionada a uma exclusão, relacionada a uma série de outras coisas, ela vai ter impactos no campo subjetivo muito sérios. Quando a gente tem, por exemplo, um dado muito interessante de pesquisa, né, do Klonsky-May, de 2015, é um dos dados que eu sempre chama atenção para a necessidade de políticas públicas de cultura e arte no campo da saúde mental, que é quando a gente tem a dimensão do embrutecimento como um grande fator de risco para a tentativa de suicídio. Então, é muito interessante quando a gente pensa esse lugar do embrutecimento, né? Parece aquela música do Titã, Socorro, não estou sentindo nada. Aquele lugar do vazio, né? De um lugar em que um corpo, ele é como se ele não tivesse mais nada para sentir, e obviamente ele não tem mais nada para viver, e ele não tem mais nada para desejar. E isso me faz lembrar um texto do Freud, né, o Ego-Id, onde ele coloca que no início o ego é corporal, né, ou seja, esse início de um sujeito onde sempre ficam restos que vão ser da esfera do invisível, que não vão poder mesmo ser representados, que não vão poder ser capturados pela palavra, que só vão poder estar na esfera do sensível. E aí é muito... Aí eu fiz as minhas variações, né, do tema da sua fala, que obviamente não esgotam uma verdade, mas eu fiquei pensando nesse lugar, quando você diz assim, a fé não costuma falhar, por que isso? A fé tem esse discurso redondinho, né? Tem esse discurso de uma verdade que se esgota em si mesmo, enquanto as outras verdades de um corpo, as outras verdades do inconsciente são desse lugar de que falha, de que tem rupturas, de que tem multiplicidades, e que isso é muito assustador, porque enquanto a gente vive num contexto que o grande objetivo é a gente se apossar de verdades, e verdades que fecham, e aí o discurso conservador, que é para ter verdades bem fechadinhas, o discurso de coach, você trazer um corpo que transgride verdades e que abre essa possibilidade de... Não tem uma palavra final sobre isso, né? Ou o que eu tenho é dúvidas, ou o que eu tenho são questões, não tem como fechar. Isso é muito ameaçador, porque ameaça esse lugar de um fechamento. E aí eu me lembrei, você falou da música do Belchior, mas eu me lembrei também de uma fala que tem sido muito potente para os corpos da comunidade LGBTQIA+, que é a fala da Conceição Evaristo. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E como para esse não morrer, é preciso que a arte mantenha esse lugar de potencializar o desejo, digamos assim. Então, esse lugar transgressor, e não é por isso, né, e aliás, que a gente vê a inviabilização da arte nas escolas, nos coletivos, porque na hora que você inviabiliza a arte, você viabiliza a morte. Você
viabiliza o esgotamento, porque é a impossibilidade de lidar com essas tensões e de lidar com a dúvida e de dar conta dessa dimensão. Só para finalizar, se você vê alguma relação, porque eu penso que muito dessa dinâmica dessas fake news, ela tem uma dimensão tensional, que é exatamente nos esgotar. A gente fica jogando energia, pulsão para dar conta, para desmentir, a gente fica cansado, a gente fica exausto, a gente fica o tempo todo nesse lugar de reação a esses ataques, e isso vai esgotando, vai nos despotencializando, e a gente não consegue ter energia que sobre para fazer festa, para potencializar outras coisas, sabe? Então, esse lugar da violência como um lugar que esgota. Obrigada e desculpa e gratidão. Eu gostei muito da fala da Tereza, né? E agradeço, acompanhando o seu agradecimento, agradeço a papai por estar proporcionando esse encontro todo domingo, né? Foi ideia dele e do Helder, né? Então, sem eles dois, não haveria essa possibilidade. E eu, de fato, assim, estou muito esgotado esses dias, assim. Eu tenho me mantido bem, mas provocação inicial do andar sem fé, né? Andar sem fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso? A música, não é isso? A música do Gilberto Gil, se eu não me engano, fala andar com fé, né? Eu vou, que café não costuma falhar, né? Eu não sei se ele fala que é a fé ou é o café, ele fala do café, né? Que é a cafeína, né? Café não costuma falar. Eu ultimamente, eu dar um testemunho meu, eu tive problemas com o café. Eu estava tomando muito café, né? Estava agitado, né? O corpo fica agitado, a mente agitada, né? Isso estava me dando energia extra, mas estava me fazendo mal, porque chegou a um ponto que eu estava ficando mais irritado, inquieto, sem dormir direito, mas estava me dando... Eu gosto do sabor do café, né? Então tudo isso é corporal, que afeta a mente, né? Quer dizer, o corpo e a mente não são coisas distintas, né? Então esse é o primeiro ponto. Eu gostei muito da sua provocação de andar sem fé, porque é uma questão que eu vou entrar aí, questão da filosofia, por exemplo. Em Nietzsche, ele coloca com a morte de Deus, cai os fundamentos, a ideia do niilismo ocidental, essa besteirada toda aí, é uma grande bobagem, mas ainda tem... mas ainda tem um certo, digamos assim, ainda faz eco aí, né, em algumas questões para a gente pensar, eu acho. Eu acho uma bobagem, porque aqui no Brasil, acho que a gente nunca sofreu muito isso, não. Porque a gente sempre teve as nossas fundamentações, digamos assim, as nossas fés, elas são diluídas em várias religiões. Nunca foi como na Europa, que teve aquela coisa do cristianismo, né? Bom, enfim. Mas, assim, de qualquer modo, eu creio que o discurso religioso, quando ele perdeu o valor, assim, né, no Ocidente, a gente ficou sem essa fundamentação última, né? Absoluta. Então, as verdades, a verdade, você não pode fundamentar mais num discurso absoluto. Você tem que encontrar com o outro, conversando, estabelecendo consensos, né? Ou não, ou na disputa, no diálogo, enfim, a verdade absoluta, ela caiu por terra. Então a gente tem que encontrar algum modo de construir verdades, é meu ponto de vista, construir verdades. Nesse sentido, assim, a psicanálise, né, que é a nossa praia também um pouco, no trabalho da psicanálise, na escuta do falante, que é outra questão que você coloca, né? A pessoa na psicanálise trabalha com a fala, né? Pessoa deitada, falando, geralmente estão esgotadas, pessoas estão tristes ou ansiosas, né? E estão lá falando, querendo encontrar um sentido, uma resposta ou uma ajuda, alguma coisa, e não encontram. E geralmente encontram, a gente dá, a gente ajuda, mas assim, na última psicanálise, que é a lacaniana, ele evitava dar interpretações de sentido, dar sentido à vida da pessoa. Ele fazia com que ela encontrasse, era o nonsense, era o não sentido no que ela estava falando. Talvez para que esse não sentido, para que essas contradições que ela estava vivendo ou falando, empurrasse ela para outro patamar, fizesse ela acordar de que ela estava falando bobagem, de que ela estava repetindo coisas porque ela tinha, enfim, questões psicanalísticas eu não vou entrar. E aí, a minha questão é essa. Por que você colocou, então, assim, eu acho que eu misturo muitas coisas, eu misturo muito. Andar sem fé, que talvez seja essa coisa da psicanálise, tem um pouco isso, de
olha, não procure uma fundamentação última, uma resposta última, absoluta para suas ações, seus desejos, suas ambições, seja lá o que for, sua felicidade. Você não vai encontrar, você vai ter que construir isso aqui e agora. E esse é o campo político, existencial, talvez. E é o único que a gente tem. Então, política, a gente faz o tempo todo, né? Então, eu acho que eu senti um pouco isso que eu estou falando na sua fala. Eu concordo contigo, viu, Valton Júnior? Eu estou achando, então, que a provocação da Teresa passa por aí. Quando você anda com muita fé, paradoxalmente, você pode ficar paralisado diante da vida, né? Caminhar sem fé, aí eu vou, né? Porque a fé não costuma falhar. Então é importante falhar e escutar. Se escutar a partir das falhas, né? Mas vamos deixar que ela, obviamente, vai ser melhor do que nós dois. Vamos então passar para o Mardônio. Desculpa, Mardônio, mas já são 4 coisas assim, pedradas para eu comentar. A gente poderia fazer assim esses 4 e depois mais 3, por favor? Porque os comentários que vieram do chat também são pedregulhos, assim, aí vejam, nossa, tanta riqueza, por onde que eu vou começar? Eu acho que eu vou começar sobre essa história do sem fé e vou lá na questão da utopia. Nesse momento, eu estou muito dedicada a uma obra específica do Beckett, que a tradutora brasileira, porque existe uma tradução portuguesa, mas ela fez uma tradução muito corajosa, sabe, do texto para o português, e ela ousou muito quando ela traduziu o difícil título do texto. Ela fez uma versão da tradução e ela trouxe o título em inglês vertendo para frente o pior. Tá? E ela faz uma passagem na hora que ela vai fazer, é uma criação mesmo dela, né? Uma transcriação talvez, né, para pegar lá a proposta do Haroldo de Campos na tradução, porque ela faz uma passagem então com o Pra Frente Brasil, né? Enfim, é pra frente que se anda, que são mandados assim muito presentes na cultura brasileira, né, e que se ligam historicamente, numa história recente, né, a essa construção desse pra frente, né, e aí ela faz essa brincadeira com pra frente o pior. A palavra pior já está no título original do Beckett. Esse texto é um texto já final, né, enfim, é um dos últimos textos que ele publica. Tá nessa coletânea de 1989 chamada De Modo Algum Adiante, enfim, No How On. E é um texto, não sei se vocês sabem, o Beckett ele era tradutor de si mesmo, né? Porque ele era seu autotradutor, porque ele muito cedo na carreira, ele decide que ele vai escrever em francês, apesar da língua materna dele ser o inglês, ele segue escrevendo em inglês também, mas ele se provoca esse deslocamento radical de sair da língua materna, né, e escrever num território estrangeiro, né, no território do outro, assim, de si mesmo, enfim, que é escrever numa outra língua. Né? Então, como ele tinha esse trânsito no francês e no inglês, quando ele escrevia em inglês, ele mesmo traduzia suas obras para o francês e vice-versa. E o que é curioso é que essa obra, Pra Frente o Pior, foi a única obra que ele não traduziu. Ele escreveu em inglês e ele disse que ela era intraduzível, que ela só funciona na língua inglesa. Ainda bem que as pessoas não respeitaram o Beckett nesse sentido e traduziram. Enfim, essa tradução para o português que traz essa obra Pra Frente o Pior, ela segue um pouco também as traduções para o italiano e para o francês, que é Copopir, que é Pior avant démarche, né, que é isso, né, Pra Frente o Pior. Nessa obra, o Beckett, ele opera na escrita, é muito interessante, gente. Leiam a tradução da Ana Helena, é de uma inteligência atroz, e ele fala o tempo todo do falhar melhor, falhar pior, falhar mais, falhar de novo, falhar. É sempre a poética da falha. Justamente, eu acho, deixando para nós assim, essa herança um pouco, essa herança do elogio da falha, né? Do elogio de onde a coisa encrenca e a gente precisa continuar, porque o texto também tem essa outra força, e isso que ele dizia que era intraduzível para outra língua, que é a força da palavra on, né, que é uma preposição no inglês, que é isso, on, seguir adiante, que a Ana Helena
traduzir o tempo todo por adiante. Então, ir adiante, seguir, permanecer, insistir, seguir, falhar de novo, falhar melhor, falhar pior. Então tem esse jogo o tempo todo chamando a atenção de que a gente vai ter sempre que operar nessa ausência de sentido, mas é aí mesmo onde a gente tem que operar, é aí mesmo onde a gente vai encontrar o exercício talvez do impossível, né? Ou do impoder, do qual eu falei antes, e a potência política da ação, exatamente aí. Aí, claro, Valton, eu não tenho o menor cabedal para fazer comentários psicanalísticos sobre isso, estou interditada, inclusive, porque sou analisanda, então não posso entrar nessa seara, mas, assim, posso compreender do que você está falando no sentido, né, fazendo passagem com essa questão artística, sim, dessa ausência de sentido. A tradutora, Ana Helena, ela diz uma coisa muito bonita, porque quando o Beckett escreve essa trilogia do pós-guerra, parece um pouco responder à provocação do Adorno, né, quando o Adorno diz: escrever poesia depois de Auschwitz é um ato de barbárie, de barbarismo. E aí ele também diz que a não repetição de Auschwitz é um imperativo categórico. E aí, como se resolver no meio disso? É da ordem da barbárie, escrever, produzir arte depois de Auschwitz, e ao mesmo tempo é um imperativo categórico nosso, pós-guerra, a não repetição de Auschwitz. E a Ana Helena, ela fala uma coisa muito bonita, que a única alternativa viável para o artista contemporâneo era a expressão de que não há nada para expressar, nada com o que expressar, nada a partir do que expressar, nenhuma força para expressar, nenhum desejo, viu, Alessandra, de expressar, junto com a obrigação de expressar. Então é nisso que a gente tem que agir, né? Então, por isso que eu acho que a potência da falha, ela é muito importante, porque ela nos ajuda, inclusive, a responder à questão da utopia, sem precisar retornar às grandes narrativas, retorno esse impossível. O Deleuze dizia, não podemos voltar atrás, sinto muito, a gente não vai voltar para o paraíso perdido, sei lá da onde, o rei enlace com não sei do que. Não tem, isso é impossível, né? A gente não tem como fazer essa volta, então a gente também não tem como fazer essa volta para essas grandes narrativas que tinham a utopia, que tinham essa teleologia desse sentido final como um campo, né, que norteava, né, o fazer e a ação política. Isso não é possível mais, né? Então talvez a potência da falha, né, apareça aí como uma possibilidade da gente agir, da gente poder fazer na impossibilidade, né? Enfim, como disse o Adorno lá. E eu acho isso muito, muito significativo, assim, para nós. E aí, Alessandra, quando você diz das fake news, que elas nos esgotam, e o Valton Júnior fala que está esgotado, vamos seguir o convite do Beckett, vamos seguir o convite do Deleuze e do Lapujade e dizer que estamos cansados, porque o esgotamento é uma potência política, o cansaço não. O cansaço é justamente aquilo que a gente precisa ficar sempre alerta. Claro que estamos cansados, estamos exaustos, sem dúvida, mas temos dentro disso que buscar, talvez através dessa história da potência da falha, o esgotado, né? O esgotado de nós, aquele que vai nos levar a inventar o impossível, porque é isso que está posto, assim, um pouco para nós. Eu não vou conseguir responder todas as maravilhas que vocês falaram, que pena, enfim. Depois eu vou ouvir de novo e vou responder por escrito, sei lá. Mas veja, eu vou pegar um outro ponto ali da Alessandra, e que liga com a colocação da Bilica. Vejam, a gente pode olhar para o corpo em Beckett e achar que é um corpo que desistiu, um corpo que parou porque ele desistiu. Eu queria convidar vocês a pensar que isso não é um corpo que desistiu. Ali é um corpo que parou, ali é um corpo que é uma renúncia, é uma recusa. Que recusa é essa? Recusa de quê? De continuar a narrativa do livre deslocamento do corpo na modernidade, que é análogo ao livre fluxo do capital. Existe uma passagem entre uma coisa e outra, né? O Richard Sennett tem um livro lindo, cuja leitura eu recomendo, que se chama Carne e Pedra, em que ele estuda
a história da formação do Ocidente a partir das cidades, de como as cidades foram se construindo. E essa relação entre a carne e a pedra, entre o corpo e a arquitetura, entre o corpo e o urbanismo. É lindo o livro. E aí o capítulo em que ele fala sobre a abertura, a construção de Paris, né, de como Paris ela é reformada na modernidade, à luz um pouco, seguindo o modelo do corpo, do sistema sanguíneo que tinha acabado de ser, enfim, passível de ser descrito, porque os corpos naquele momento voltavam a ser possível de serem abertos, né, e estudados anatomicamente. Então esse livre fluxo do sangue, né, como isso um pouco norteou a reforma de Paris, assim, a grande reforma de Paris. Eu vou me aproveitar de um termo que é o bota abaixo do Pereira Passos, lá no Rio de Janeiro, no início do século XX, o bota abaixo de Paris, que é muito antes. E como que as cidades elas são construídas para esse livre fluxo, que é esse livre elogio do fluxo livre do corpo, que é também elogio do livre fluxo do capital, né? A construção dos binários aqui em Fortaleza não nos deixa mentir, né? Só você observar o que está acontecendo na nossa cidade nesse momento. É exatamente um processo análogo. Então, é preciso que a gente entenda que essa interrupção, que essa parada, que essa paragem, que esse imobilismo, portanto, Bilica, e não imobilidade, ela é uma ação de parar, ela é uma ação política de se recusar a continuar essa livre narrativa do sujeito na modernidade que liga autonomia, liberdade de modo irrecusável, né? É um convite irrecusável, o convite da associação entre autonomia e liberdade. É o sujeito kantiano que está aí, que a gente precisa responder a ele, enfim, também. Por isso eu prefiro trabalhar com a categoria de imobilismo, porque fala de uma ação, do que de imobilidade, que falaria de uma condição, da eidade, né? Com esse sufixo da eidade, que dá uma ideia de uma condição. Eu prefiro trabalhar com a categoria do imobilismo no sentido de preservar nela o lugar da ação. E aí, Alessandra, uma provocação que eu faço para você, que eu devolvo um pouquinho para você. Eu também estou muito preocupada com a apatia, né? Nós somos professores universitários, a gente está vivendo uma situação muito grave, justamente enfrentando, e às vezes com muito pouco instrumental, porque eu não tenho formação nenhuma para isso, específica para isso, né? Essa situação dos alunos que, enfim, estão em estados depressivos, em quadros muito complexos, alguns tentam suicídio, enfim. E, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, sem fazer nenhuma apropriação disso do campo da saúde, porque eu não domino isso, mas filosoficamente eu fico me perguntando se isso também não é uma ação deles de tentar parar. É uma resposta um pouco a essa captura última agora, que é a captura pelo capitalismo neoliberal da nossa atenção, da nossa subjetividade, né? Essa colonização até da nossa subjetividade. Não sei se do inconsciente, aí não posso dizer, mas da subjetividade, sim, assim, né? E o capitalismo, ele adentrando esse espaço em que as categorias de público e privado, elas já ficam um pouco problematizadas aí, essa separação. Eu fico me perguntando também se a gente não pode entender por aí, né? Entender isso também como uma tentativa ali, né? De uma potência, assim, sem fazer nenhuma romantização dos estados clínicos terríveis pelos quais passam os jovens, não é disso que eu estou falando. Mas, enfim, talvez a gente pudesse trocar um pouquinho nesse lugar. Sim, podemos ir para o Mardon. Espero ter contemplado aí, gente, tantas coisas importantes que vocês falaram. Caramba. Você não sabe o quanto que está, assim, borbulhante o chat. Ah, não faz a menor ideia, não quero nem olhar. Só vou olhar depois. Eu estou pescando aqui aquilo que dá para a gente incluir nesse momento, não é? Então, nós vamos passar para a fala do Mardônio. Não coloque essa esperança toda, não, Tereza. Em primeiro lugar, muito obrigado por essa aragem que você traz nessa manhã de domingo, de questões tão colocadas de maneira tão bela. Apesar do comentário que justamente chamou a atenção para isso, que você não ia trabalhar com o belo nem com o sublime. Que, aliás, no primeiro momento do governo desse cara que está na presidência, isso foi dito, né? Que a arte deveria ser trazida de volta para o belo, o sublime, e não essas coisas horríveis que os feministas gostam
de falar e de mostrar. É tanta coisa, eu estou com uma página inteira de anotações aqui, de ideias e de coisas que você colocou, e no fim ficou tão bagunçado que eu não sei por onde, não sei nem se consigo. Mas não é uma pergunta propriamente, também não deixa de ser, é uma tentativa de dialogar um pouco com algumas questões que você colocou. Mas eu queria voltar para o comecinho da sua fala, quando você falou do seu amigo que foi morto na internet, juntamente com que era o artista lá na situação do MASP, não foi isso? Sobre o corpo, não me lembro mais o nome daquela mostra, mas eu lembro bastante do episódio. Naquela ocasião eu estava justamente, num determinado dia, naquele período, eu estava com amigos, um dos amigos fez um comentário assim, que calou todo mundo, que disse assim, a liberdade é necessária, mas quando se exagera as pessoas reagem. Ali ele deu uma medida um pouco do pensamento dele, e que inclui essa ideia de que alguém pode ter a medida da liberdade conveniente e a partir de que ponto ela se torna inconveniente, né? Uma coisa, o Márcio falou do fascista, e tem o fascista e tem o tolo também, não é? Então eu nunca sei, quer dizer, eu sei às vezes, mas algumas vezes eu não sei de que lado determinadas pessoas estão, e é preciso ter cuidado com isso. A questão do corpo, né? O corpo, foi importante você trazer isso para um grupo que pelo menos começou como uma reunião de psicanalistas em torno da questão da política, e depois, felizmente, se diversificou. Mas é um tema muito afeito à psicanálise, apesar das pessoas não se darem conta disso muitas vezes. Mas Freud começa trabalhando com uma questão do corpo, as paralisias histéricas, os sintomas físicos, né, tosses de Dora, tudo isso. E a partir de um certo momento, com Lacan, fica muito claro que o corpo é um elemento fundamental da psicanálise. A própria noção de narcisismo, que outro dia circulou no grupo de uma forma que até não concordo muito, o narcisismo é o corpo, e não é o corpo belo e sublime. Nós trabalhamos com algumas dimensões do corpo em psicanálise: o corpo do imaginário, o corpo do simbólico e o corpo do real, ou o corpo do real, o corpo do simbólico, o corpo do imaginário, como queira, dependendo da sua arrumação. E o corpo do imaginário é esse que compreende o belo e o sublime, pero non mucho, não apenas, pelo menos, né? E é o que talvez, aí estou fora da minha seara, mas não me sinto impedido de querer saber. Talvez aí a dança, especialmente a dança moderna, toque nessa questão daquilo que não é sublime e não é belo no corpo, né? O próprio movimento, né? O movimento desencontrado, o movimento que... Porque essa é a perturbação que o corpo provoca no sujeito. Há dimensões do corpo, e não tem nenhuma melhor nem mais valorizada do que a outra, do simbólico, do real e do imaginário. Não há nenhuma que seja mais importante ou mais bacana, mas há dimensões no corpo que o sujeito não consegue apreender, não consegue simbolizar. O simbólico não dá conta. Uma delas é o real, é o corpo do real. A outra é o corpo do imaginário. O corpo do real é esse corpo do Schreber, que vê no espelho seus seios crescendo, que Deus está transformando num corpo de mulher. E o corpo do imaginário é esse do outro, né? A presença do corpo do outro, a presença do seu próprio corpo, de movimentos que você não identifica, que você não sabia que fazia, ou que seria possível, ou que até não queria ter feito e fez sem querer. Então, essa dimensão de incômodo que o corpo traz, eu acho que a tentativa das perspectivas autoritárias do fascismo, por exemplo, é de encobrir esse corpo, de encobrir esse corpo, esse incômodo no corpo masculino, por exemplo, do corpo feminino, por exemplo, do corpo do adulto, do corpo da criança. Uma criança não pode ver um corpo adulto, um adulto não pode ver um corpo da criança. Então, tudo isso são maneiras de se tentar calar esse incômodo, esse horror que, às vezes, o corpo nos traz. Eu tive, ano passado, sei lá, no museu em Lisboa, o Museu Coleção Berardo, que é um museu extraordinário, mania moderna. Eu fotografo algumas coisas quando o museu permite, claro. E posto no meu Instagram, que tem
60 e poucas pessoas, são pessoas da família. E eu coloquei algumas peças, o telefone do Dalí, aquele telefone com a lagosta, um quadro interessantíssimo do Basquiat, umas coisas bem, bem bacanas. E uma delas era um casal, era uma escultura hiper realista, de um casal num ato sexual. Um casal branco, imagina se fosse um casal negro, ou se fosse um casal de diferentes, né, raças, enfim. E quando eu postei, porque era muito impressionante aquele casal hiperrealista, justamente um aspecto da imobilidade e não do imobilismo. Essa era a minha pergunta inicial, mas a colega Bilica, se não me engano, colocou. E o que você respondeu é o que eu pensei que você estava tentando colocar, quer dizer, o imobilismo como uma resposta, como uma implicação do sujeito. Mas, para encurtar, o Instagram recusou aquela figura, né? Todas as outras foram publicadas e eu recebi uma notinha de que aquela figura tinha sido recusada. Parece que na inteligência artificial já há, parece não, eu sei que há padrões que os programas reconhecem como sendo ofensivos a isso, ofensivos a aquilo outro. Mas o que me impressionava naquela escultura era justamente um casal engajado no ato sexual para sempre e imóveis, que é uma coisa interessante, que eu acho que a arte coloca essa perturbação, né? De um congelamento de uma cena que tem todo de mobilidade. Então, por último, eu sei que já estou tomando tempo e não fiz nem minha questão. Essa coisa do capitalismo e o controle da nossa atenção. A arte, se ela permanece numa posição privilegiar o belo e o sublime, essa posição da arte já foi incorporada ao capitalismo há muito tempo, né? E ela, então, acaba por ser oferecida como mercadoria. Veja que lindo, veja que belo, veja que suave, veja que sexy, inclusive, né? Porque tem a arte do erotismo, a fotografia, tudo isso. Mas há um outro lado que você apontou, que é esse lado não sublime, não belo, que a arte pode se oferecer àqueles que não queiram ficar na imobilidade para provocar esse imobilismo que é parei de concordar, parei de contribuir com esse estado de coisa. Por último, só uma brincadeira com o Walton Júnior. Eu proponho tomar café, café não costuma falhar. Viu? Eu estou quase abrindo mão da minha fala, porque estava me lembrando do que a Alessandra falou antes da gente começar a gravação, né, nos bastidores aqui dessa reunião. Enfim, como essas reuniões causam uma certa desorientação. A gente fica sem saber para onde ir, só para fazer uma brincadeira com a fala da Tereza. Então, Tereza, muito obrigado, eu acho, né, por ter me deixado nessa confusão para eu passar o resto do domingo tentando me achar de alguma forma, né, saber para onde é que eu vou. Vamos, precisamos ir, vamos. Essa questão da dúvida era o ponto que eu queria colocar. Uma certa defesa do Gil, eu acho que não precisa ser defendido, principalmente aqui, a gente não precisa defender ele, mas vamos lá, né? Porque tem algumas coisas, essa música sempre me chamou a atenção, inclusive onde é que ele coloca a fé está na faca, a fé está na morte, na vida e está na morte, no amanhecer e no anoitecer, onde é que ele vai colocando essa fé dele, mas ele tem umas sutilezas do poeta, né, que são impressionantes, como eles conseguem fazer isso. A fé não costuma falhar, né? Esse costume, eu acho que é a chave de toda a questão, né? Porque ele coloca a dúvida aí, né? Ele coloca, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, mas pode ser que ela falhe, né? Pode ser que eu tenho que andar, apesar da fé não costuma falhar, mas pode falhar, né? Nesse sentido, me lembrei de um... A gente já falou também sobre a esperança aqui, né? Em outra reunião, a gente falou rapidamente sobre a questão da esperança, aliás, dos problemas que é a questão da esperança, e eu me lembrei de um poema do Eliot, né? Que ele diz que existe a esperança, que existe o amor e que existe a fé. O amor, a fé e a esperança estão todos à espera. Eu acho isso muito potente e lá na frente ele vai dizer que para nós há somente tentativa. O resto não é da nossa conta. Então era só uma pequena... Você tinha falado, né, que não ia comentar sobre andar
sem fé eu não ia. Então eu peguei essa provocação e queria dividir essas questões com vocês e contigo, Tereza. É a primeira vez que eu participo, né, do grupo. Estou muito feliz de ter participado. Quero agradecer a Tereza, né, porque eu não conheço a obra de Samuel Beckett, mas me trouxe assim, me instigou bastante, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante, porque conta que essa questão do tempo, aliás, de todos os assuntos que estão sendo abordados, e eu acho que tem pontos do que nós estamos no departamento de infantil e adolescente, e eu não sei se vocês falam um pouco de psicanálise, mas eu gostaria de trazer, que essa questão do tempo, quer dizer, do inconsciente em expansão, do inconsciente sem ser esse inconsciente freudiano reprimido, mas de algo que se estende, né, que se amplia. Nós estamos estudando uma história de Lewis Carroll, o reverendo Dodgson, né, Charles Dodgson, que era um cara brilhante, né, professor da matemática da Universidade de Oxford. Então ele escreveu o livro dedicado à filha do diretor, que ele era muito amigo, e que é Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Nós não estamos estudando como um conto de fada, mas como toda a questão do inconsciente que se reveste nessa história dele, porque não é um conto só para criança, ela é para adultos e para poucos adultos, porque ele aborda química, física, matemática, a psicanálise está presente, né? Então, a gente está pegando a simbolização, a questão do sonho, a questão do poder da narrativa, do discurso. Está sendo, assim, muito interessante, né? Eu achei, assim, fantástico, porque não sei se eu posso narrar um pouco só esse pedacinho da história que mostra a questão do tempo, que eu não sei se é ao mesmo tempo que Samuel Beckett está falando. Alice é contra a venda do barco que pertencia ao pai, a mãe quer vender a casa em troca do barco, e eu sei que começa essa reunião e esperam que ela entre nessa reunião. Quando ela chega lá e vê aquilo, ela foge, entra numa sala, e essa sala tem um espelho enorme. E ela chega perto do espelho, pega assim um pouco no espelho, e ela percebe que a mão dela entra, e ela entra com tudo. Dentro desse espaço, né, que eu acho que você falou de mobilidade, né, eu acho interessante, porque ela simplesmente tenta resolver a questão familiar e da relação do pai, que eu acho que foi a identificação dela com o chapeleiro, né, o chapeleiro maluco, e ela vai até o relógio, né, que era coisa assim, do espaço, assim, fantástico, para tentar resolver, para ver se os pais dele estavam mortos. E aí ela percebe que ela pode mudar o tempo. Então ela pega, não sei se é uma metasfera, ou o que é, como é que ele chama mesmo, que eu já esqueci o nome, e ela consegue roubar aquilo por um momento, e aí antes ela teve uma conversa até com o relojoeiro, né, o relógio, aliás. Aí o relógio, qual é o tempo mais exato? Me pergunta para ela. É do ponteiro parado ou do que atrasa um minuto? Na verdade, é o do tempo parado, né, essa é uma questão de lógica. Então ela vai e tenta, nessa coisa, ela transforma num negócio para andar pelo espaço todo, para tentar ver onde estava essa família, que ela percebeu que não estava morta. Então, quando ela tenta resolver todas essas coisas, que eu acho que é do mundo interno dela, e que é povoado de coisas muito bonitas, que ela volta e consegue consertar toda a questão do relógio, de imediato ela chega de volta a essa sala, como se nada tivesse acontecido. E as pessoas estavam conversando no mesmo ponto de quando ela saiu. Então, o que vem para mim é que aquele tempo que estava ali, estava um tempo parado, mas um tempo onde houve resoluções internas. Porque quando ela pergunta, sua mãe pode assinar? Ela se pode. Com uma ideia completamente contrária do que ela tinha visto antes. E a mãe olha para ela e acha que há uma compreensão do inconsciente do inconsciente da mãe. Então a mãe faz assim, olha para ela, pega o papel e rasga. Não vamos fazer isso. Pode ficar com a casa que nós vamos ficar com o navio. E as duas vão satisfeitas para esse navio. Quer dizer, houve uma transformação mesmo com o tempo parado, porque a transformação é interna. Bom, isso é a minha compreensão, e eu não sei se isso o Samuel que você traz tem a ver com isso, é a minha pergunta. Eu vou fazer uma ligação entre a Magda e um aspecto que Mardônio falou. Obrigada pelas contribuições, nossa, são incríveis, dá origem a outra fala, né? Enfim. É incrível. Vou juntar um pouquinho o ponto da Magda e do Mardônio para falar do tempo, assim, né? Que tem sido
tem ocupado bastante as minhas pesquisas, assim, desde o doutorado, justamente porque eu percebo no teatro, na dança, mas principalmente nesse caso na dança, eu pesquiso isso na dança, o quanto que a dança, ela desnaturaliza o tempo e ela fabrica temporalidades, né? O corpo quando dança. Então, ela nos ajuda também a desnaturalizar o tempo nós mesmos. E eu acho isso da maior importância nesse momento. Eu acho que a questão da desnaturalização do tempo é central, eu diria, na ação política hoje. É importante que a gente entenda que o tempo, ele é uma construção histórica, né? E desnaturalizar o tempo tem a ver com isso, assim, né? De que ele é uma construção histórica, esse tempo que passa, esse tempo do progresso, ele é uma construção histórica do capitalismo, né? Mas não só, vem já desde lá de trás, do tempo cristão, que instituiu um Anno Domini, não vamos esquecer isso, né? A gente tem a instituição de um Anno Domini, e de toda uma ideia de progressão que vem depois disso. Tanto que nos nossos textos, o pensamento crítico tem buscado outros termos para falar de antes de Cristo e depois de Cristo. Uma proposta que tem sido bastante aceita é a gente substituir agora, toda vez que a gente for tentar falar, não falar antes de Cristo, mas falar antes da Era Comum, ou no ano tal da Era Comum. Isso quer dizer relevar nisso, nessa nomenclatura, essa construção histórica e ajudar a desnaturalizar essa noção de história que a gente tem e a noção de tempo que está aí imbricada, né? Então veja, Mardônio, quando você traz o casal imobilizado num ato que é do movimento, né? Que ele ali, de certo modo, é como se a gente estivesse podendo estender o tempo, não deixar ele passar, mas não de imortalizar, mas de fazer ele durar. Eu lembro sempre de uma citação de um livro lindo do Peter Paul Pelbart, uma frase que eu sempre cito, eu morro de inveja, eu queria que eu tivesse escrito essa frase, mas eu não escrevi, foi ele que escreveu, então eu tenho que dizer que foi ele que escreveu, mas eu adoraria que fosse eu, porque é um livro, a tese de doutorado dele, em que ele fala sobre o tempo, o tempo não reconciliado, eu aconselho a leitura, é um livro belíssimo. Ele vai fazer outras considerações sobre o tempo ao longo da sua obra, mas nesse ele fala de uma frase, ele traz um exemplo que eu acho muito concreto, que tem muito a ver com isso que o Mardônio trouxe com essa imagem dessa escultura hiperrealista do casal lá no ato sexual, que ele diz assim, um beijo, e aí nesse momento é legal a gente pensar assim, naquele beijo, né, minha gente, aquele beijo assim, uau! Então, no beijo não há passado nem futuro. E eu acho isso tão bonito, ao mesmo tempo tão poético, assim, no sentido da gente pensar filosoficamente com construções poéticas, que eu acho da maior importância, né, fazer a linguagem da filosofia se atravessar por essas possibilidades poéticas da arte, assim, porque quando a gente fala disso, um beijo, sei lá, aquele beijo maravilhoso na boca, assim, ele pode durar 30 segundos, né? Mas ele não dura 30 segundos, ele dura uma vida inteira, talvez, naquele beijo, enfim, né? Então, é de uma outra ordem, as temporalidades, quando a gente vai para o tecido do vivido, é de uma outra ordem as temporalidades. Elas são temporalidades que se fabricam, elas não necessariamente reproduzem esse tempo, cujo entendimento nosso não é do tempo, mas do espaço, ele é espacializado, a gente conta os minutos, a gente conta os segundos, a gente conta as horas. Então, a gente está contando os passos percorridos pelo ponteiro do relógio. Ora, isso não é a natureza do tempo, não necessariamente. E ainda mais se a gente vai na direção, né, de outras comunidades tradicionais ou originárias, as noções de tempo ali, elas são completamente distintas. Tem até aqui no Ceará, eu comprei um livro muito interessante, que é Tempo do Inhamuns, que eu tenho maior vontade de pesquisar também, que é de uma temporalidade do sertão, do interior, que é de uma outra ordem. Vamos lembrar que quando a malha ferroviária foi construída na Europa, houve uma reação espontânea muito curiosa, que durou um certo tempo, foi uma certa febre, que as mulheres e as crianças, e é interessante que sejam mulheres e crianças, quando o trem ia passar, elas tiravam seus tamancos e jogavam os tamancos no trem. Aí tem uma historiadora muito interessante, que
que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, e a leitura que ela faz desse fenômeno é que, assim, para que a malha ferroviária conseguisse se instituir na Europa, teve que existir uma homogeneização do tempo, porque os relógios eles tinham que se cronometrar entre si para que o tempo saísse, para que o trem saísse de tal lugar e chegasse a tal lugar no tempo previsto. Ora, isso massacrou e fez extinguir as temporalidades mais soltas e mais particulares de cada povoado, de cada modo daquelas pessoas se organizarem, né, para um tempo comum e dado de fora pelo relógio, que não é o tempo. E a dança, eu convido aqui quem quiser, quem puder fazer, tem uma grande amiga aí que promove aulas incríveis, Andréa Bardavil, minha querida amiga, investigando aí o corpo do sensível. São aulas de dança, qualquer um de vocês pode fazer, e vocês vão experimentar isso lá. Quando você experimenta uma aula de dança, você experimenta no tecido do vivido essas múltiplas temporalidades, né? Que o tempo não é um dado externo, não é um dado fixo, não é um dado duro, né? Ele tem essa mobilidade como característica. E aí eu acho, Magda, que é isso um pouco, né? Tanto na escultura que Mardônio trouxe, quanto que a tua narrativa, tem a ver com isso, tem a ver com essa possibilidade que a arte nos dá, de diferentes maneiras, seja na literatura, seja na dança, da gente desnaturalizar o tempo e poder vivê-lo de um outro modo. Vê-lo como múltiplas construções do tecido do vivido, né? Como saindo daí, e não um imperativo categórico, enfim, né, como dizia o Kant, enfim, né, como uma categoria a priorística da experiência. Eu queria agradecer demais a fala do Valmir, foi incrível. Não estou vendo você, Valmir, nesse momento, mas queria te agradecer por você relevar na frase obrigada. Na frase do Gil, a palavra não costuma, né? Que bom, é isso mesmo. Eu concordo plenamente com você que ele não é nenhum bobo, utópico e riponga no pior sentido da palavra, ele é um riponga no melhor sentido da palavra, ele é totalmente contracultural, herança aí, né, dessas décadas que nos precederam, e é lógico que ele contempla isso e que ele traz essas imagens da fé com outros tempos e outras materialidades mesmo, com a da faca que você trouxe, e aí eu agradeço muito e faço, assim, companhia a você no seu, eu acho, enfim, que você fez aí, porque é disso, né, somos companheiros também nessas dores, também nessa dificuldade de processar tudo isso e nessa desarrumação que a arte nos faz, mas eu acho que essa é que é a potência política dela, né? Porque justamente quando a gente desentende, quando a gente se desarruma, vocês sabem disso muito melhor que eu, mas enfim, falando aqui do meu quinhão, quando a gente se desarruma, não entende uma coisa, quando a gente não concorda, quando a gente não atua como meros espectadores da arte no sentido de julgá-la, se ela é boa ou se ela é ruim, mas ela nos atravessa, ela faz com que a gente vá ao encontro do outro, ela faz com que a gente saia de um espetáculo, ou mesmo durante um espetáculo, a gente está lá assistindo e a gente olha para a pessoa do lado, tipo, você está vendo isso, né? Ou você sai do espetáculo e vai encontrar alguém e precisa falar, e precisa trabalhar aquilo que foi vivido ali, né? Aquela desarrumação toda. Isso é muito político, isso é muito importante, porque faz as pessoas, forçar não é uma boa palavra, mas propicia, enfim, cria essa necessidade, esse buraco dentro, né, que vai me fazer ir ao encontro do outro. Ora, que coisa mais importante do que isso, né? Então, que bom que a gente está aqui, que a gente está juntos vivendo esse buraco junto. Como dizem por aí, como dizem meus alunos, estamos juntos. Muito obrigada. Acho que poderíamos ficar com essa sua fala linda aí ao final para o nosso domingo. Mas, assim, eu fiquei atravessada por muitas figuras quando você foi falando, né? Pensei um pouco na cabeça de Janus também, aquela ideia de uma cabeça cindida que olha apenas para o passado e para o futuro. E fiquei também, de algum modo, pensando assim, na fertilidade. É claro que a gente acaba sendo conduzida também um pouco aí para as questões também que temos pensado e pesquisado,
E eu fiquei pensando na potência da figura da melancolia. Em alguns momentos assim da sua fala, né, quando você faz essa diferença, inclusive, entre o esgotamento e o cansaço, o corpo esgotado e o corpo cansado, eu tenho a impressão que isso diz um pouco da diferença também entre a depressão e a melancolia. A melancolia enquanto uma figura de fronteira absolutamente importante, e acho que como uma figura política também, né? Que acho que tem aí, de certo modo, no que o Freud propõe, se a gente pensar Freud aí numa certa tradição, inclusive com o Renascimento, ou com o próprio texto do Aristóteles, do Problema 30, que ligava a melancolia aos homens de gênio, à criatividade, né? Esse momento extremo do esgotamento, que não é propriamente o cansaço, aonde o sujeito pode, a partir daí, fazer alguma coisa, né, com a própria linguagem, né? Então, fiquei também pensando nessa figura aí de um corpo que só fica com a cabeça, como também uma certa figura metafórica da melancolia, né? Mas que talvez aí nisso que você propõe, né, de que há uma espécie de involução do corpo na obra do Beckett, eu acho que há também uma positividade nisso. Eu acho que também o que é poder, de algum modo, pensar essa imobilidade, esse esgotamento, né, como uma figura também de potência que eu acho que está presente na ideia freudiana de uma certa fertilidade da melancolia, né, enquanto uma figura de criação também. Então, não me contive em pensar o café e o vinho como a nossa bile negra também. Vou aqui ler o comentário da doutora Maria José e depois passar a palavra para a Tereza. Estou perturbada, no melhor sentido do termo, depois dessa fala tão rica sua, Tereza. Lembrei de Bartley, o escrivão de Neville, retomado por Agamben, em que é ressaltada a potência do não como resistência. Haverá uma dialética com imobilismo e combustão espontânea? Poxa, Carla, muito obrigada por esse presente de trazer essa cabeça, ela é incrível, né? E eu acho que ela, de certo modo, ela também, como conjunto escultórico, né? Enfim, ela ajuda a gente um pouco a questionar um princípio da escultura clássica, que é você dividir o corpo em 3 tempos. Eu não vou saber reproduzir agora, mas a unidade mais superior da escultura estaria, digamos, tá? Eu não vou saber corresponder exatamente, mas é como se a terça parte do corpo escultórico tivesse num tempo, tivesse, digamos, no futuro, a parte intermediária no presente, os pés e a parte inferior no passado, de um dado momento. Isso no estudo ali do Laocoonte, que o Lessing faz do conjunto escultórico do Laocoonte, que é muito interessante. E aí, o que é interessante é que esse conjunto escultórico, essa cabeça, e por ser uma cabeça, exatamente, é tão interessante a gente pensar que ela embrulha um pouco essa ordem, né? essa sequencialidade suposta do tempo, né? E apresenta ali essas simultaneidades temporais, que talvez seja disso que a gente esteja falando, a simultaneidade de muitos tempos, né? Convivendo na subjetividade, ou convivendo na corporeidade, convivendo numa obra, essa simultaneidade dos tempos. Eu tenho uma amiga que faz um paralelo muito interessante, que ela diz que os esquimós, esse exemplo eu sempre uso em aula, porque eu acho ele tão legal. Eu nem sei se ele é verídico, eu já tentei pesquisar na internet, nunca consegui responder a contento, mas diz essa minha amiga que para os esquimós as representações de passado e futuro elas são inversas às nossas, que para os índios também é assim, parece. Eu estou em pesquisa ainda para tentar encontrar essas fontes, mas que para eles, diferente do que é para nós, o passado é à frente e o futuro é atrás. Porque o passado eu posso ver, o futuro eu não sei, eu não posso ver, então ele está nas minhas costas. Ora, quando a gente pensa nisso, o que a gente diria? A gente precisaria dizer: poxa, Carla, eu te encontrei semana passada, e aí, mas aí eu não sei o que eu vou fazer na semana que vem, percebe? E aí isso ajuda a gente um pouco, não só a tridimensionalizar
o corpo, ajudar a gente a tridimensionalizar o corpo e entender que ele não é nem tridimensional, ele é quadridimensional, porque ele é atravessado pelo tempo, e eu acho que isso está na cabeça um pouco ali trazido, né? Quase que essa quadridimensionalidade do corpo, assim, né? E a gente desnaturalizar também essas representações de futuro, de passado, eu fui lá, eu estava lá, eu me lembro, né? A gente tem essas representações corporais. E aí eu acho muito interessante a gente desnaturalizar isso. Eu acho que esse conjunto escultórico, ele ajuda a gente um pouco. Então foi um grande presente, uma grande contribuição até para mim, enfim, para as minhas pesquisas, eu te agradeço. A leitura da melancolia eu vou adiar, porque infelizmente eu tenho certeza que você é muito mais capaz de fazer isso do que eu. Eu sou uma recém-analisando, eu não tenho a menor possibilidade de discorrer mais, a não ser no universo artístico, aí eu poderia falar, mas me aventurar nisso não cometeria essa gafe, porque seria quase da ordem da gafe. Te agradeço demais, vamos continuar aí trocando, porque eu acho que tem uma coisa bonita aí pra gente desenvolver. Maria José, eu vvou fazer uma brincadeira, eu vou dar uma de Bartleby nesse momento e dizer que comentar sobre a dialética preferia não. Porque a essa altura, assim, porque não é por onde eu caminho filosoficamente, e porque eu, nesse momento, se eu fosse resolver dialeticamente todas as aberturas que a gente conseguiu fazer aqui, né, eu fosse chegar a uma síntese dos contrários, enfim, para mim seria... Eu sei que não é isso que exatamente que você quer, mas assim, é só para pegar uma metáfora boa para a gente também caminhar para encerrar, eu vou dizer que eu preferia não. Mas é claro que eu preferia não tem uma passagem direta, e não necessariamente dialética, mas direta com o falhar, com o imobilismo, com a renúncia, com essa ação do não, né? Essa ação do não, essa ação do interromper o fluxo, essa ação do interromper o automatismo, né? Claro que isso tem uma relação direta com o eu preferia não, e eu te agradeço muito você trazer o Bartleby aqui para nós, porque eu acho que, e até a leitura do Agamben também, que é tão rica e tão interessante. Mas com relação à dialética, eu preferia não. Tá. Enfim, é uma brincadeira, só para a gente caminhar para encerrar. Queria dizer que é sempre importante a gente estar desarrumado, né? A gente desarrumar a casa, preparar essa fala aqui para pessoas que não... um grupo tão heterogêneo e de tão alto nível, e que eu sei que faria leituras tão ricas do que eu traria, assim, foi um desafio muito grande para mim e muito importante. Eu provavelmente vou produzir um texto, porque eu estou inaugurando uma coluna num jornal online, né, daqui a pouco. O meu primeiro texto vai sair agora. Eu acho que eu vou trazer exatamente isso e falar do nosso grupo e trazer essa dinâmica para esse texto. E aí, então, dizer que a gente continua dialogando por aí, tanto no nosso grupo lá interno, no WhatsApp, quanto com as pessoas que vão chegar aqui, vão assistir a isso num outro tempo, num tempo que eu não conheço qual é, porque é um tempo supostamente futuro, mas que podem também interagir com a gente através do YouTube, através dos comentários, para que a gente possa seguir caminhando aí nessa discussão de pontos tão importantes, a política e a arte, tão necessárias nesse momento para nós. Eu só agradeço. Muitíssimo obrigada. Eu creio que, nesse momento, a gente tem que agradecer a Tereza por essa exposição de conteúdo, de visão política. Ela deu uma aula de compreensão histórica do teatro, da dança, do corpo. Foi uma coisa excepcional que a Tereza acabou de fazer aqui agora. Acho que todos concordam com isso. Me lembrei, à medida que ia terminando a nossa conversa, de dizer o seguinte, que nós temos percorrido uma trajetória que eu acho que é muito importante, desde Platão e Aristóteles, chegando até aqui ao teatro de Samuel Beckett. Eu penso que se a questão do tempo foi colocada aqui com toda ênfase, isso também está muito tematizado na obra freudiana. Existe um texto do Sérgio Paulo Rouanet chamado O Édipo e o Anjo, no qual ele mostra como a escultura de, acho que é Klein,
é um anjo que olha para o passado, os destroços da guerra, e tocado por uma ventania que verga suas asas para trás. Não é isso, Tereza? Uhum. O Benjamin também tem um texto que comenta. Então, isso, assim, nós estamos olhando esse passado com olhos de artista, de teatro, mas também com olhos de psicanalista e com os olhos do político. E o olhar do político percebe político no sentido de política como guarda-chuva debaixo do qual tudo isso está colocado. E nós vemos, então, como o nazifascismo é destruidor, como a sua tendência destrutiva, a sua compulsão destrutiva é terrível. É nesse sentido aí, eu creio que examinar a mente fascista e como ela se comunica é um aspecto importante do nosso trabalho. Eu tenho um artigo que está no jornal de psicanálise de São Paulo, que é A Decadência do Amor, que exatamente coloca isso. E tem também nesse jornal, nessa revista, um artigo, se não me engano, da Márcia Tiburi, quer dizer, que é exatamente no mesmo sentido. Então, assim, para não adiantar muito a minha fala, eu queria só dizer que nós temos, na sequência, a professora Rosalina Santa Cruz, que foi torturada durante a ditadura militar. Foi torturada e, se não me engano, o Helder pode esclarecer isso melhor, o irmão foi torturado e morto na ditadura militar. Ela vai nos falar sobre a trajetória da mulher e do feminismo. É uma sequência que eu acho importante nesse momento. Na sequência, nós tínhamos pensado em doutora Maria José Andrade Souza, com narcisismo. Mas eu fiquei pensando que talvez fosse melhor intercalar aí socialismo utópico ao socialismo científico, como já estava proposto desde o início. E depois viria a Maria José com narcisismo. E, na sequência, isso aí é uma proposta que eu estou fazendo para o Márcio, que ele falasse sobre a mente fascista, a questão da mente fascista e a sua dificuldade, a sua impossibilidade quase de comunicação, a sua incomunicabilidade, dado que a mente fascista não dialoga, não é capaz de dialogar. Quer dizer, então eu queria seguir mais ou menos essa sequência. Tem também uma ideia de colocar uma questão sobre os sonhos, que é uma proposta da Leônia, que eu acho que é muito interessante também. Agora, como nós vamos dispor isso numa sequência, é algo que ainda temos que pensar. Estamos pensando que a pandemia não vai terminar em agosto. Eu acho que nós teremos que prolongar esse nosso projeto muito além de agosto, que eu acho que de certo modo, é um benefício que a pandemia nos trouxe. Se é que é possível dizer que tanta aberração de pandemia junto com o pandemônio do governo brasileiro, tantas coisas aberrantes podem trazer alguma coisa de útil, mas eu acho que pode. Eu acho que sempre a gente pode ter alguma coisa boa dentro do caos. E dizer também, quando nós organizamos esse projeto, não tivemos só a presença minha e do Helder. Tivemos também a presença da doutora Marúcia. A doutora Marúcia que nos ajudou e nos ajuda nesse trabalho. Quero também dizer que todas as outras pessoas que compõem esse grupo, principalmente as mais presentes, as mais assíduas, elas permitem essa construção. Quero também pedir aos amigos e colegas que queiram propor algum tema, que façam sua proposta, para a gente ir executando esse planejamento, daqui até quando a gente puder continuar. Eu acho que isso vai longe, né? Isso não vai terminar agora e nós vamos, pelo contrário, ampliar
discussão. Eu pediria a todos que também chamassem ativamente, saíssem do cansaço e chamassem ativamente as pessoas para participar. Quanto maior a participação, melhor. Nós estamos executando não só um ato de trabalho intelectual, estamos executando um trabalho que envolve um processo político. E nós fazemos política no sentido de que somos, podemos dizer, intelectuais, mas intelectuais orgânicos, engajados numa luta. E essa é uma luta de resistência. Eu quero também agradecer a uma pessoa que sempre faz todo esse trabalho aqui do meu lado, que executa não uma reunião, mas dezenas de reuniões, sempre mais ou menos calada, de vez em quando ela fala, mas ela tem uma compreensão muito clara desse processo político. É a minha mulher, Wanda, que está aqui do meu lado. Então eu quero agradecer a todos vocês e desejar um bom resto de domingo e seguramente dizer, Tereza, foi esplêndida a sua apresentação. Não foi boa não, foi esplêndida. Obrigado. Nós finalizamos o encontro de hoje, agradecendo a Tereza pelas suas provocações, por dividir conosco um pouco muito do seu conhecimento, dizer que o incômodo que assola todos nós neste momento vai dar frutos, certamente, como tem dado frutos as discussões dos colegas que a antecederam e dos que virão aí pela frente. Então fica aí reforçado o convite para que nós possamos participar no próximo domingo de mais um Cultura e Política.